O presidente Lula disse ontem, durante cerimônia ou semirônia, como diria ele, de homenagem aos 10 anos de um campus da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, que o imposto sobre herança no Brasil é nada. Eu não vou fazer a voz do Lucas, eu estou com a garganta ruim. E faz com que as pessoas não se interessem em fazer... Você está com a sua poupança aberta? Então feche, porque você vai ouvir uma coisa que vai doer. Ele fala que o imposto sobre herança no Brasil é nada e as pessoas não têm interesse em fazer doação de patrimônio para o governo. Na Praça é Nossa, Luiz Inácio Lula da Silva. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Eu não sei porque ele não vai preso no inquérito das fake news, eu não sei o que ele está tomando, porque água não é. Água não é. Se for água, ele é mentiroso, deslavado. Agora pode ser um misto dos dois. Como dizia o Clodovil tem uma frase ótima. Eu vou ler, eu vou abrir aspas para o Clodovil, porque senão dá problema, né? Então tá aqui porque é a epígrafe do meu livro que vai ser lançado em setembro, nos Anais de Marx, e eu coloquei como epígrafe, é verdade, nos Anais de Marx. A epígrafe do livro é a seguinte, professor: não sou incauto como o presidente Lula. Estou falando aqui, não sou incauto, estou falando entre aspas, não sou incauto como o presidente Lula, que chegou ignorante ao poder e misturou álcool em cima. Clodovil Hernandes, uma salva de palmas à memória de Clodovil Hernandes. E aí ele fala, ninguém doa para instituto. Lógico, porque ninguém é instituto. Nos Estados Unidos você doa até abatimento do imposto de renda. Aqui você doa, você tem que pagar imposto. Você tem que pagar imposto sobre doação. Você deixaria a sua herança toda para o governo? De forma alguma. Nunca. Para começar, eu já acho um absurdo existir impostos que incidam sobre o consumo e incidam sobre a herança. Olha, só para tentar entender, primeiro meus cumprimentos a ti, Pamela, a todos aqui à mesa, a todos que nos acompanham e a toda a Oeste. Mas, inicialmente, a comparação que ele faz é uma comparação tão esdrúxula com o caso dos Estados Unidos. E tem mais um detalhe, ele não falou que é doação para o governo, não. Ele falou devolução. Na herança, se houvesse... ocorre a devolução do seu patrimônio para o governo. Como devolução? Como se o proprietário, o rico, aquele que tem bens, ele tirou isso de alguém e está devolvendo. Ele está chamando todas as pessoas que têm fortuna ou têm alguma riqueza, algum patrimônio, qualquer que seja, como se ele tivesse roubado de alguém. Ou seja, o que está implícito é aquilo que está lá, as pessoas devolução. falam aquilo que elas compreendem. Ah, com certeza, é isso mesmo, porque eu acho que deve estar no universo do raciocínio dele. Mas quando ele compara com os Estados Unidos, é verdade, sim. Mas não é o que ele disse. O que ele falou tem que pôr imposto para as pessoas doarem, porque as pessoas não têm vergonha na cara e para escapar dos impostos, elas acabam fazendo doações. Não é isso. Tem o abatimento do imposto de renda e eles fazem isso, mas já está na cultura americana em que você tem que produzir algo que cause uma alavancagem social. É muito comum você fazer isso para universidades, para os think tanks, para centros de pesquisa, para associações, para a Associação dos Veteranos, para os militares. Eles fazem essas doações porque eles acordam entre si que existe uma alavancagem social para existir uma alavancagem econômica ou para ver uma aceleração da economia ou para que determinadas entidades tenham capacidade de se manter. Quando você pega Harvard, por exemplo, o que você encontra lá? Quantos campi tem essa universidade? Eu acho que tem um ou dois. Um ou dois no máximo.
Por que ela é a maior universidade do mundo? Porque ela tem tanto patrimônio, tanta riqueza. Porque as pessoas acreditam que o nível da educação que é feita lá, como é feita em Yale, como é feito no MIT, como é feito em Georgetown, produz alavancagem não apenas social, mas produz alavancagem do desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento econômico do país. Porque conhecimento agrega na economia. Toda vez que você desenvolve ciência e tecnologia, a economia pode ser turbinada, e é nisso que eles acreditam. O que ele está falando ali é assim: eu preciso aumentar os impostos para que as pessoas façam devolução daquilo que tiraram de alguém. Isso não é apenas uma cara de pau, isso não é apenas um erro, isso é mau caratismo. Ele está ofendendo aqueles que têm patrimônio, aqueles que estão da classe mais alta, não está estimulando para que eles possam fazer, não é a doação, para que eles possam investir na sociedade, acreditando que possa ser gerado aí uma alavancagem social para grupos, para pessoas e um desenvolvimento da economia. Você me perguntou, eu doaria? Nunca, porque eu nunca... Posso só te citar um caso? Primeiro caso, né? Doar para o governo. A Harvard não é uma universidade pública. É privada. Aí você põe um dinheiro lá. A Harvard tem, eu assino vários serviços, porque eles têm uma seção que chama Loeb Classicals. É uma atualização constante dos textos do grego arcaico. É muito interessante. Aí é que você vai pôr dinheiro na faculdade de filosofia da USP. Vai sair o quê? A tese da inserção do Boiceta na sociedade de trabalho. Mas é isso mesmo. E olha, quando você falou, eu lembro... Por exemplo, eu tenho uma biblioteca, não é grande, mas é razoável, tem uns 5 mil livros. Eu jamais vou doar, eu tenho 20 mil documentos microfilmados em 52 rolos de microfilmes, de documentos de arquivos históricos. Me perguntaram, por que você não doa isso para a USP? Eu dizia, nunca vou doar para a USP, porque eu só vou doar ou fazer isso para um instituto em que possa realmente produzir pesquisa e pesquisa séria. A título de curiosidade, quando eu estava na universidade, inventaram aquela questão de qualidade total da biblioteca. Sabe o que eles chamaram de qualidade total? Era manter na biblioteca apenas aqueles livros que tinham verdadeiras consultas, um número de consulta que justificasse a presença deles lá. Eles jogaram fora uma quantidade. Eu levei para casa, porque eu disse, o que está acontecendo com isso aqui? Não, isso é para doar. Eu digo, então posso levar para casa. Eu levei para casa dezenas de livros que eles estavam jogando fora. Aí você pergunta, por qual razão você vai fazer uma doação para uma instituição pública que não produz conhecimento no nível que poderia produzir? A USP tem 110 mil pessoas que circulam lá dentro, acho que são 80 mil alunos e professores. Por qual razão a USP não ganhou até hoje um prêmio Nobel? Porque as pesquisas são feitas nisso que você está dizendo. Você doa para a Faculdade de Filosofia e eles vão estar fazendo teses sobre coisas irrelevantes que mereceriam o prêmio Ig Nobel, não o prêmio Nobel. Quando ela aparece em rankings internacionais, que eles adoram usar esse dado da USP, ela aparece por uma questão de quantidade. Eles produzem muita coisa, não de qualidade. E Geisene, você veja, lá nos Estados Unidos você vê muitas doações privadas para finalidades privadas, visando o desenvolvimento público. O Lula, ele quer doação pública para enfiar na privada. Ai, muito boa essa, cara. Devolução. Muito boa essa. Isso, ele fala devolução. O meu ponto era justamente esse daí que o professor trouxe à mesa. Veja bem, ele fala, primeiro ponto que ele fala, como se o rico ficasse rico em detrimento do pobre, que é por marxismo, né? Então, o rico, como se ele estivesse roubando ali do pobre, e aí por isso ele teria um débito com a máquina estatal, que faz menos sentido ainda, porque quem compõe a máquina estatal são pessoas ricas. O Lula, ele é rico. Então, o Lula, ele ficou rico em detrimento do pobre. Veja, o próprio pensamento dele já não tem o menor sentido. E aí ele fala como se não houvesse um incentivo à intelectualidade, à educação no país. E é esse que é o meu ponto. O governo petista não incentiva isso, a esquerda não incentiva a intelectualidade. Pois é. Um bom exemplo disso, Pavinato, são as cotas. Tanto as cotas raciais... Vou pegar as cotas raciais, meu lugar de fala. Vou pegar as cotas raciais. As cotas raciais, um dos problemas, dos inúmeros problemas que ela apresenta, é justamente a ausência de incentivo à intelectualidade, à vida de estudos. Eu não estou nem falando intelectual, porque intelectual surge assim 1 em 1 milhão. Mas a vida de estudos, pelo menos, você desincentiva uma vez que você dá ali uma ajudazinha, um empurrãozinho, partindo do princípio, partindo da premissa que aquela pessoa não tem a capacidade de elevar o seu nível de educação e conseguir aí as vagas, seja no emprego, seja numa universidade. E isso é instaurado dentro da sociedade pela esquerda. As cotas, elas passaram a existir no nosso país no governo petista. Então, o próprio PT desincentiva a intelectualidade. E aí ele fala dessas doações, o que é um absurdo, porque primeiro, dentro da reforma tributária, o imposto
imposto em cima das heranças já foi aumentado. Então, assim, a reforma veio com aquela desculpa de que tudo ficaria mais simples, menos burocrático e não ficaria mais caro. E ela está fazendo o contrário, ela está ficando mais cara. E essas universidades e institutos são mantidos com dinheiro público. O que é o dinheiro público? O dinheiro público é o nosso dinheiro, é o nosso imposto que a gente paga dentro da nossa renda, em cima do consumo, tudo isso vai lá para essas universidades, geralmente elas respondem para o Ministério da Tecnologia e Desenvolvimento, e aí essas bolsas que saem de lá, CNPq e tal, CAPES, todas elas são financiadas com o nosso dinheiro. Fora a manutenção das próprias universidades. Eu fui aluna por 10 anos de universidade pública e posso te dizer, aquilo dali é um cabaré de Odete. A instituição física é muito ruim, os professores são muito ruins. É uma expressão. É uma expressão. Também ficou na minha cabeça. Quem que é Odete? Odete, a única coisa que foi Reutemann. É uma expressão. Pode ser dela, personagem, né? Fictícia. Mas as instituições, elas fisicamente são muito ruins, a gente não tem nenhum tipo de tecnologia lá dentro, é cadeira faltando, papel higiênico faltando. Eu estudava na UFPB, eu não podia tomar a água que tinha dentro do campus, porque senão a gente ficava doente, era uma coisa assim absurda. É igual aqui o estúdio. Então a culpa da minha gripe é do É da água, é da água. Não vai trazendo puta, que é uma infecção generalizada. E tudo isso é com dinheiro público. E ele fala de instituto. Eu peguei o exemplo do Instituto Butantan. Quem mantém o Instituto Butantan daqui de São Paulo é o governo do estado de São Paulo. Então, quer dizer, eu já estou pagando isso. Se ele quer um tipo de doação, alguma coisa, eu já pago isso em vida. Agora ele quer que eu pague em morte também. É isso que ele quer que eu faça. É absurdo. É isso aí. É igual a... Como o meu professor falava assim, João, do Direito Civil. Sabe por que o símbolo do médico são duas cobras? Por quê? Porque se ele cura o paciente, ele cobra, e se o paciente morre, ele cobra também. O Lula, ele quer ser o símbolo da medicina. Né?